Então, aqui vem os primeiros conceitos, que são aquelas palavrinhas que eu falei que às vezes a gente olha e no início é muito esquisito porque a gente nunca tinha visto na vida. Intemperismo e erosão. E eu também quis trazer uma diferenciação de intemperismo e erosão, porque às vezes, se a gente não explica eles separado, parece que é a mesma coisa, né? Durante muito tempo eu não sabia muito bem qual era a diferença de intemperismo e erosão. Porque é muito junto e daí às vezes parece que é a mesma coisa. Muito bem, então o que acontece? O intemperismo, que é o que a gente vai falar agora, por isso que eu marquei de vermelhinho, é a fragilização da rocha. Então é quando a rocha fica mais frágil, mas ela ainda não foi desgastada em si. E daí é a erosão que a gente vai ver depois. Então, muito bem. Então, algumas imagens para a gente entender intemperismo. Só que o intemperismo, ele é um processo mais difícil de ver em imagem, justamente porque ele é um processo que ainda não tem um movimento acontecendo. Ele é só a fragilização da rocha. Vamos ver o que o João Vitor falou. Os horizontes são nomes oficiais, ou nomes que você está dando agora para explicar melhor. Não, são nomes oficiais do horizonte, é bem assim que me chama. Horizonte O, horizonte A. É, nome oficial. Muito bem. Então, essa foto aqui, então, a gente está vendo esse processo aí de esbranquiçamento, né, da rocha. Vocês estão vendo que isso não é da rocha mesmo, isso é algum processo que está acontecendo na superfície dela. Então, isso indica que essa rocha está sendo fragilizada por processos que acontecem externamente a ela, no caso, na atmosfera, né? Muito bem. Aqui, ó, eu boto em todas as fotos. Ai, deixa eu explicar isso só para vocês saberem. Que eu acho que é uma coisa legal e importante dizer. Assim, uma preocupação que eu tenho, obviamente, né, de não fazer a live com materiais que tenham direito autoral. É bem mais difícil de conseguir fazer um material que não tenha direitos autorais. E então, essas imagens que eu peguei aqui são de bancos de imagens que têm direitos autorais. Então, acho que é legal de divulgar que isso existe e também de dar crédito, né? Inclusive, eles pedem que, se a gente usa as imagens, a gente diga, né, de onde quem que é o autor e qual foi o aplicativo que disponibilizou isso de forma livre. Então, todas as fotinhas vocês vão ver que tem ali a referência do autor e do lugar que eu tirei, tá? E o esquema anterior fui eu mesma que fiz. Muito orgulhosa de mim mesma, da minha capacidade de desenho. Muito bem. Próxima imagem de intemperismo. E aqui, mais um exemplo. A gente vai ver que essa rocha também. Olha ali, ó. Aquele monte de vegetação que tem em cima dela. Claramente, isso está afetando a rocha. Então, aí também a gente consegue mais ou menos ver um processo de intemperismo. A gente sabe que essa rocha está sendo desgastada de fora para dentro, por vários processos, inclusive essas plantas, também o vento, também a chuva, tudo isso. Muito bem, e agora a erosão. Então, se o intemperismo é quando a rocha é desgastada, a erosão é quando acontece o processo da rocha sair do lugar que ela está. Então, peguei algumas fotinhas também meio que para mostrar. Ó, essa rocha aqui foi partida ao meio. Tá? No caso, não sei se aqui foi um raio, mas vamos supor que não foi. Mesmo que fosse, enfim, não sei se entra nesse conceito. Mas tá, essa rocha partida ao meio, vocês vão ver. Antes, vocês percebem que isso era uma rocha só. Alguma coisa fragilizou essa rocha, fez com que ela partisse em duas. E houve aqui um pequeno movimento. A erosão não é só um movimento tão pequeno, tá? Frequentemente, vamos supor que uma dessas rochas role para outro lugar bem longe daí. Também isso é processo de erosão, tá? O processo de erosão é isso, quando a rocha ou o solo, tá? A erosão também é um conceito associado ao solo e tem esse mesmo significado, que é do material indo embora, se deslocando, indo para outro lugar. E aqui eu trouxe para mostrar que, bom, vocês estão vendo todo esse pedaço de rocha aí, ó, tu tem uma rocha ali que tá, talvez, no lugar de origem dela, e um monte de outras rochas que provavelmente compunham antes um grande bloco e agora já se fragmentou, enfim, foram, entre aspas, para outro lugar. Então aqui também a gente vai ter alguma ideia do que é o processo de erosão, tá? E é isso, a erosão significa o material, seja rocha ou seja solo, se deslocando de um lugar para o outro.
Inclusive, quando a gente fala de formação dos desenhos do relevo, a gente fala que tem a erosão. A erosão vai junto com um processo de transporte. Depois desse processo de transporte, a gente tem a erosão, transporte e deposição. Muito bem. Então, agora aqui uma parte mais de classificação, que às vezes cai esses nomes de classificação associados a esses conceitos de intemperismo e erosão. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, tipos de intemperismo. Se o intemperismo são aqueles processos que acontecem na atmosfera, faz nas rochas, esses processos têm a ver com os processos de intemperismo, ou os tipos de intemperismo têm a ver com coisas que acontecem na atmosfera. Então, a gente vai classificar intemperismo físico, químico e biológico. E vocês vão notar, lendo o esquema, eu já vou ver um por um, mas assim, que a água, ela faz tanto intemperismo físico, que é a água batendo na rocha, quanto intemperismo químico, que é as moléculas de água interagindo com as moléculas da rocha e fragilizando elas por coisas químicas. Muito bem, então intemperismo físico tem agentes como a água, o vento, que é o vento batendo na rocha, até tem aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que fura? Né? Não é tipo, tava dura e daí furou do nada. É tipo, a água foi batendo e a rocha foi intemperizando, ó, foi ficando mais frágil, até quando fura a erosão. Furou aí a erosão, mas porque tinha intemperismo antes. Depois, o vento também vai batendo nas rochas, vai pegando pequenos, vai deixando frágil. E a temperatura, como é que a temperatura faz isso, que é mais diferentão, né? A temperatura é assim, esquenta, aí vocês já viram em física, ou enfim, vão ver, que quando aumenta a temperatura, os materiais tendem a dilatar, e quando diminui a temperatura, eles contraem. Então esse movimento de esquentou, aumentou, esfriou, contraiu, vai criando microfissuras dentro da rocha, que vai fragilizando elas em temperismo. Intemperismo físico por temperatura. O intemperismo químico da água eu já expliquei. E depois o biológico, enfim, também a gente viu nos exemplos, né? Que é tanto o próprio depósito de matéria orgânica sobre a rocha, por quê? Porque esse material orgânico, esse humus, vai concentrando mais água, então também vai fazendo com que o intemperismo da água fique mais tempo agindo sobre a rocha. Tem também as raízes das plantas, às vezes tem, tipo assim, ó, tem um buraquinho na rocha e caiu uma semente e ela teve condições suficientes de desenvolver um pouco ali. E aí essa rocha, essa plantinha que nasce ali naquele buraco, meio que vai forçando e vai fragilizando a rocha também. E animais, enfim, animais que vão dessa forma melhor, animais que defecam, tudo isso vai fragilizando a rocha. Então, os tipos de intemperismo é físico, químico e biológico. Já os tipos de erosão são aqueles processos que fazem isso que eu falei, que é levar a rocha de um lugar ao outro, ou enfim, não necessariamente um transporte muito grande, mas tirar a rocha, dar o start para a rocha sair de onde ela estava, depois que ela foi intemperizada. Então, eu botei em rosinha ali os tipos de erosão que tem a ver com a água, são quase todos eles. Então, erosão pluvial tem a ver com chuva. Erosão fluvial tem a ver com rio. Erosão marinha tem a ver com mar. E erosão glacial, que tem a ver com a água congelada. Depois, inclusive, a pluvial, a gente abre um subitens, que é o efeito splash. O que é isso? É aquele, quando, tipo assim, ó, cai a gota de chuva na rocha, no solo, e daí tem um certo atrito, né? Que pra gente que é humano e tá numa escala gigante, parece que não é nada, né? Tipo, ridículo. Mas se a gente vê, por exemplo, filmes, tipo um filme que eu me lembro, que as pessoas ficam bem pequenininhas, e elas estão andando na grama, e daí cai uma gota assim, e parece uma bomba e tal. Porque é isso, porque em uma escala menor de análise, isso é um impacto, tá? A gota caindo na rocha. Muito bem.
Então, isso é o efeito splash, é quando cai a gotinha e explode. A erosão laminar é quando a água vai escorrendo assim, em pequenos riozinhos. E em sulcos, que é quando a água vai escorrendo já em uma quantidade maior do que a erosão laminar. A laminar também tem essa ideia de que é tipo vários riozinhos. O suco já é uma coisa mais concentrada. E depois a erosão eólica, que é quando o vento vai lá e tira a rocha do lugar que ela tá. E aí, como consequência da erosão dos solos, a gente vai ter feições que a gente chama de ravinas e vossorocas, que eu acabei de me dar conta que eu não botei imagem aqui. Tá? Então, isso aqui vocês vão ter que botar no Google. Ravinas e vossorocas, elas são processos bem semelhantes, só que em intensidades diferentes. Então, a ravina é um processo de erosão do solo menos intenso ou mais leve. Então, vocês vão ver, botem aí no Google se vocês tiverem como a biotrava, não também botem depois. Vocês vão ver que o material do solo vai ter tipo uns buracos, assim, vai ter tipo umas montanhas de material e do lado uma parte sem material. Então, a ravina é quando esse processo é menor e a vossoroca é quando isso é bem acentuado.